Quando as lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. Não importa onde eu estiver, no vale, no monte adorarei, e a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, já santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 Vai tocar mais uma, né? Vai fazer bis. Já Já tá na hora, então tá bom. Uma música sempre é bom, né? Vou botar mais pra cá um pouquinho. É, a melodia, né? Me lembra do filme Shrek. Também. Do Shrek? É, porque é o tema de um filme. Vai falar alguma coisa? Quer fazer a prece, então, por favor? A prece? Eu pensei que você quer fazer a palestra. Também. Olha, por que não? Semana que vem, acho que eu vou. Então tá bom. Então vamos fechar nossos olhos, tá? Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Se viemos aqui porque temos um propósito, tá? Ou de renovar nossas energias, ou pedir algo para nós mesmos, pedir algo para a nossa família, para os nossos amigos. Então vamos agradecer por essa oportunidade, porque pior se alguém tivesse aqui pedindo por nós. Pior não, mas, como a gente sempre diz, é melhor a gente dar do que pedir. Então, obrigado, meu Deus. Obrigado pelo nosso dia de trabalho. Obrigado pela nossa família, pelos nossos amigos, por aqueles que não nos compreendem e se dizem nossos inimigos. Faça chegar até eles o bom sentimento que nós temos por todos eles, por todos nós, e que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Boa noite a todos, a todas. Boa noite. Eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente conversar um pouco. Sempre do ponto de vista da filosofia espírita. Os sãos não têm necessidade de médico. Eu vou só ler resumidamente aqui para que a gente possa, a partir de algum ponto da nossa ideia, não é? De diálogo, de conversação. Jesus estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos.
O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Isso é um trecho do Evangelho de São Mateus e tem uma explicação espírita aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, que eu vou ler só uma parte. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, com o dever de como a de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Aqui continua falando sobre a mediunidade, que é um sentido específico nosso, não é? Humano, não somente do médium, trabalhador de uma casa espírita, mas é humano, assim como a visão, como o tato, como a audição, é um sexto sentido que Allan Kardec definiu na palavra que ele criou como intermédio entre as dimensões, mediunidade. Então, se eu estou entre uma dimensão e outra, eu preciso de um aparelho, um intercomunicador, um celular, um modem de internet. A mediunidade é uma forma que nós temos de captar vibrações, imagens, sons de mundos aparentemente invisíveis para a maioria de todos nós, né? Porque no futuro, nas reencarnações futuras, como nós sabemos que o Espiritismo trabalha bastante este conceito prático da realidade cristã, e não cristã, da natureza mesmo, né? Não somente cristã, todos nós teremos com maior facilidade essa visão dos vários mundos que nos cercam e das várias dimensões ao qual uma delas nós fazemos parte em qualquer momento, seja encarnados, seja desencarnados, porque a vida continua. E a vida continua onde quer que nós tenhamos consciência. Então, essa semana, inclusive, eu até assisti novamente, né, os Mensageiros, né, no nosso lar. Então, a gente sempre tem ali uma imagem dramatizada, não é? Interpretada pelos atores e trazida na ficção, até na ficção para muitos, né? Não é ficção, mas na classificação do streaming da Disney está como fantasia, mas não é fantasia, é um fato, né? O livro Os Mensageiros, o Chico Xavier trouxe a este plano através da mediunidade, ditado pelo André Luiz, o espírito, que fazia reportagens do plano espiritual, vivendo as situações e contando para nós aqui desse lado. Então, eu optei hoje, abriu acaso aqui, mas saiu a mediunidade, para que nós, sabendo que a morte não existe, tendo a certeza intuitivamente disso, e não só por ver, por sentir, por intuir, mas por refletir, principalmente, eu acho que isso é mais importante do que tudo, falar do ponto de vista filosófico, prático. Para que o Espiritismo serve na realidade de todos nós, não é? Hoje ele está vitaminado, moído no liquidificador, para nós nos abastecermos com uma facilidade que nunca antes foi. A vida após a morte, os mundos, a lógica disso tudo, a fé raciocinada. Mas por que, se é assim tão simples, não é a doutrina, na prática, por que nós estamos ainda então, né, andando em círculos no nosso progresso evolutivo? Por que nós não simplesmente, né, é assim, beleza, aqui tem uma porta, ali do outro lado tem um quarto, eu vou passar e eu já estou lá. Simples, né? Fez a luz me chamou, eu entrei na luz e passei e me transformei, né? Porque a natureza não vai dar saltos.
E como a natureza não dá saltos, que seria uma violência psicológica, nós, de repente, queremos assumir comportamentos ao qual não estamos treinados, geraria maior sofrimento do que esperarmos cada um segundo o seu tempo de maturação espiritual, na bondade de Deus, na misericórdia divina, para que nós possamos assumir as responsabilidades, os compromissos e também, não é, os erros e acertos. Porque é assim mesmo a jornada evolutiva. É assim que nós temos esperança. Não tem como nós falarmos de esperança em chegar numa outra cidade se nós não sabemos o caminho, não é? Se nós não sabemos para que lado nós estamos indo, como eu posso sair daqui e ir na direção de Vacaria e achar que eu vou chegar em Porto Alegre? Talvez eu chegue, mas vou ter que fazer um caminho maior, vou ter mais dificuldades, não é? E é uma coisa que não faz muito sentido, é menos racional, é menos organizado na questão de tempo. Isso falando apenas de uma forma metafórica para que a gente possa entender que interiormente o nosso processo evolutivo se dá de forma comparativa a uma viagem. Se fez até, né, uma novela com esse nome, A Viagem. E a viagem é infinita. E com o nosso exercício constante de leituras espíritas ou não, como disse São Paulo, não é que tudo nós deveríamos estudar e ter capacidade intelectual suficiente para separar o que é bom, o que nos serve e aquilo que eu posso deixar de lado, que é ilusão, que é enganação até mesmo, não é? Enrolação e outras tantas. Então, é por isso que nós estamos ainda, apesar da simplicidade de que Jesus exemplificou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E lá nós estávamos, né, talvez, ou no plano espiritual, sentindo a presença daquele ser criador já muito maior do que a nossa consciência pode captar nesse momento, já há 4 bilhões de anos atrás, quando o planeta Terra ainda era uma bola de fogo sendo desprendida do Sol, e lá estava Jesus já mentalizando a organização da nossa casa chamada planeta Terra, para que nós pudéssemos aqui continuar, seja como filhos dessa terra, seja como espíritos vindos de outro lugar, como consciências em evolução infinita que somos. E aí, a felicidade disso tudo é eu saber que eu posso administrar o meu processo evolutivo sem desesperar-me jamais, sem desistir jamais, sem achar que Deus errou o endereço ao construir para mim desafios ao qual eu me julgo incapaz muitas vezes. Achando que o fardo da minha reencarnação é maior do que a minha capacidade de superação. E nós vemos isso, sim, com uma grande quantidade hoje em dia de espíritos que estão sendo diagnosticados com autismo. Podem ver que os diagnósticos de autistas, de pessoas que se prendem em si próprias por causa do diagnóstico de vidas passadas, da forma como levaram a evolução em vidas passadas, da dificuldade muitas vezes de se abrir para o relacionamento com a vida, com o próximo, enfrentando dificuldades, né, bem grandes agora nesse sentido de sobrevivência, porque sempre será necessário uma outra pessoa para administrar junto com ele aquela reencarnação, né? Então se tornam ainda mais desafiadores os momentos desses diagnósticos psíquicos, que são muitos na nossa era de provas e expiações. Nós temos, como disse aqui o texto, né, muitas pequenas inflamações morais que ainda não curamos, como espinhas mesmo, como formas, pensamento, como criações, como pequenos pessimismos, como algumas mesquinharias. Tudo isso nós temos. Porque nós estamos falando do ponto de vista filosófico do Espiritismo e não santificador. Porque a santidade, né, vamos combinar que nenhum chegou perto de Jesus Cristo. Pelo que nós sabemos, pelos pontos que ele tocou de amor, de bondade,
Nós não estávamos lá com este cérebro dessa encarnação, mas, como disse, em planos espirituais próximos, o planeta inteiro, toda a galáxia sentiu aquela luz que se materializou no corpo de uma personalidade, de um filho de Deus, como nós somos, do milagre de existirmos, por amor. E se fosse ele julgar, não viria, né? Porque nós não temos ainda nem mesmo a condição, segundo o Chico Xavier, de nos erguermos sozinhos sem agradecermos a misericórdia infinita de Deus. Porque, como já falamos em outros momentos, né, infelizmente para nós próprios, nessa lei de causa e efeito, lá na primeira aula da criação da consciência que todos nós tivemos, não tem um pai que mande o seu filho ao mundo sem dar educação, um pai de amor, né, de bondade, né? E Deus é um pai de amor e de bondade, nos criou simples, ignorantes da expansão da experiência, mas, porém, conhecedores da lei. E nesse conhecimento, nessa relação com o próximo e com a vida, é que nós fomos criando essas teias de relacionamento que se popularizaram bastante, e tem bastante até como instrução cultural mesmo, livros de romances espíritas, não é? De reencarnações sucessivas, se os papéis se trocam, né? Porque os gregos já consagraram lá atrás, há 2.500 anos, reencarnados de outros planetas, já com uma certa maturidade, como Platão, como Sócrates, que estão aqui no Evangelho também, como Aristóteles, não é? Que quem te feriu vai te curar. Eu não vou sair de um vale de lágrimas e sofrimentos até que eu não pague o último centavo das minhas dívidas morais, do meu relacionamento, da dor que eu causei para o meu semelhante. E isso exige caridade. Caridade é o amor incondicional, sublimado pelo desinteresse, que nenhum de nós ainda chegou num ponto da Madre Teresa de Calcutá, de São Francisco de Assis, e nem é isso que nós estamos querendo, porque nós não vamos dar saltos a esse ponto. É impossível, nós ficaríamos uma semana. Tem um caso que me ocorre agora bem interessante, de uma tentativa, pode ser engraçado, mas é um espírito. O Tim Maia, quando conheceu os Racionais, ele proibiu todo mundo da banda dele de usar drogas, de praticar relações sexuais antes dos shows, de fumar. E aquilo era a salvação para ele. Ele escreveu letras e gravou um disco, um dos melhores, nos anos 70, os Racionais. Daí um dia, ele está isso na história dele, ele descobriu lá que o pastor, lá, o profeta dos Racionais, não era assim tão santo quanto ele imaginava que fosse. E se perdeu na desilusão, né? Porque ele colocou a fé dele na fé do outro e não nele próprio, né? E foi triste para ele, porque com poucos, nunca mais ele acreditou em nada, né? E continuou vivendo aquela vida sofregamente até o final, com as suas dificuldades. E todos nós, doentes do espírito, que ainda estamos em graus maiores ou menores, temos que administrar aquilo que disse aqui o nosso irmão Dirceu na abertura, as energias ao qual nós estamos recebendo todos os dias. Nem sempre puras. Se olhássemos, se não tivéssemos notícias aí do centro do país e olhássemos para um céu como hoje, achávamos que é nuvem de chuva. E não é, é fumaça. Ou seja, nem sempre aquilo que parece é. Não é? Hoje o Cleocum disse de manhã que se eu olhar para o sol e ver o arco-íris naquelas gotículas, é o prisma, então aquilo é umidade. Agora, se eu não enxergo o sol, é nuvem das queimadas. Então, quer dizer, é um apocalipse, né? O mundo vai acabar. Estou rindo, né, de medo, não é de nervoso. É. Mas se eu não tivesse o conhecimento espírita, né, eu brinco, porque todos nós temos medo, é natural. Se nós não tivéssemos medo, nós seríamos kamikazes, como aqueles japoneses, né, que eram os pilotos kamikazes que se jogavam, né, por violência na Segunda Guerra, porque não tinham na cabeça deles nada a perder, e na cultura deles eles seriam heróis, não é? Então, nós perceberemos que esta passagem realmente, né, de transição para um mundo de regeneração, ela é um pouco árdua, não é? Para nós que estamos esperando dias melhores com ansiedade. Mas nós somos os trabalhadores da última hora, como disse o Evangelho.
Ou seja, nós estávamos lá, talvez no Sermão da Montanha, como disse outro dia, quem sabe, né, aproveitando a oportunidade de ter algum lucro material mesmo. Ao invés de querer ouvir a mensagem de Jesus, como muitos já queriam lá beber a água, porque Jesus aglomerou uma grande multidão. É como hoje, se eu for ao redor de um estádio de futebol, vai ter gente ali vendendo coisas. Nem aí para tentando sobreviver. Não quer dizer que eram pessoas más. Não quer dizer que por estarmos no mundo de provas e expiações somos maus. Mas somos ainda, na escala da régua infinita do nosso Pai Criador, viajantes do tempo e do espaço. E a isso nós temos que dar o devido tributo da verdade, que é a passagem incondicional desse tempo. Nós não mandamos ele parar. Ele não vai nos poupar do desgaste fluídico daquela vela que tem uma quantidade de cera e a chama é acesa, e quando acaba o pavio, quando acaba a cera, a vela morre. A nossa consciência não morrerá. E isso é bom de ser lembrado cotidianamente, repetidamente, infinitamente, porque nós esquecemos ao ligar o noticiário. E aí que é bom de lembrar, pelo menos, não é? Nós nos consolamos de que na organização do universo, Deus é maior que tudo. Por uma questão matemática mesmo, né? Não existe algo mais poderoso do que o Pai Criador, Deus. O milagre da vida se dá e não há necessidade de termos ainda grandes profundidades filosóficas ou diplomas universitários ou até mesmo bondade para entender isso. Não é necessário ser bom para compreender Deus, porque Ele é bom. Jesus dizia, Deus é bom. Pode me chamar de mestre. E era Jesus. Né? Humilde, infinitamente misericordioso, que deixou o lugar onde estava para nos atrair a essa mensagem que talvez só hoje que nós estamos começando a amadurecer dentro de nós. Então não tenhamos pressa, porque na parábola do semeador, a fertilidade da terra ela nasce de acordo com a necessidade da nossa vida em transformação. Nós vamos semeando, colhendo, analisando, isso é bom, isso não é, repetindo, insistindo, mas energeticamente falando mesmo, na balança do universo, se o mal fosse em maior quantidade do que o bem, Deus teria perdido o controle. Não pense que nós estaríamos aqui vivendo, porque num simples exercício de imaginação, de deslocamento mental, nós podemos imaginar que nós estamos girando em torno de nós mesmos, nunca estamos parados, viajando em torno do Sol a milhares de quilômetros por hora. Então é uma questão de perspectiva. Como é que isso se sustenta? Por que não acontece um choque de um outro planeta e acaba tudo de uma vez? E por que eu mantenho um princípio de ética dentro de mim que me faz, quando erro, sentir responsabilidade, para não falar culpa? E aí eu trabalho essa responsabilidade de várias formas. Ocultando ela dentro de mim, fazendo de conta que não é comigo, deixando que o meu orgulho se manifeste dizendo que a culpa é do outro, sendo falho de caráter, distorcendo aquela verdade para que ela seja conveniente aos meus negócios, como foi feito em vários momentos do cristianismo, por exemplo, quando a religião cristã se tornou a religião oficial do Império Romano. Não pense que foi porque eles se converteram a Jesus e deram o braço a torcer. Não quero falar literalmente porque seria, né, de mau gosto, mas enfim, eles acharam, né, um bom negócio. Constantino achou que era bom transformar o cristão católico, porque o cristão em católico, né, se criou a Igreja Católica Apostólica Romana no concílio, um tempo lá depois da crucificação de Jesus. Crescia a religião, eles não podiam vencer. Mas eles viram naquilo uma facilidade de administrar o Estado. Eu dou poder ao meu inimigo, eu administro ele melhor. Né? Os romanos eram bem espertos nisso, porque quando Jesus foi crucificado, eles tinham o mesmo tipo de acordo com os judeus. E aí que deu problema lá, porque Jesus
Para os judeus gerou ciúmes, porque disseram que ele era o rei dos judeus. E para os romanos uma irritação, porque daí os judeus começaram a reclamar. Os romanos não conseguiam cobrar os impostos. Jesus disse para Pilatos que se ele quisesse que o reino uma legião de anjos viria do espaço e resolveria o problema, porque o poder do Pilatos era do César e não era de Deus, era do império da época, que não passaria aquele tempo, né? Muito tempo e aquelas pedras cairiam. Jesus disse que as suas palavras não passariam. E vida após vida nós nos encontramos com isso. Esse princípio ético que nós temos, seja ele pequeno ou grande, sem julgamento, né, de valor de ninguém, mas é justamente este acúmulo de exercício de causa e efeito que nós vamos fazendo vida após vida. Então, o Evangelho é muito esperançoso nesse sentido, os espíritos de luz são muito caridosos, né? Tem o Aniceto, acho que é o Edson Celulari no livro Os Mensageiros. A esperança que ele tem nos espíritos caídos é incondicional, porque ele entendeu que Deus é incondicional e infinito. Então, nós temos que entender isso dentro de nós, para poder continuar. Se eu não tenho a solução dos meus problemas, eu preciso pensar que talvez eles não tenham vindo a mim por acaso e que a solução esteja nas mãos de Deus. Sonhos que eu desejei ter e não consegui, vontades que eu quis e não pude, não é? Por que nem todo camelô vira o Silvio Santos? Por que nem todo político vira presidente da República? Não é? Por que nem todo músico faz um sucesso estrondoso? Porque nós vamos acumulando cada um segundo as nossas qualidades, cada um segundo as suas obras, ricos e pobres, do ponto de vista material, porque do ponto de vista espiritual nós não temos essa visão, não se sabe quem é rico e quem é pobre no reino de Deus. O menor será maior no meu reino, os primeiros serão os últimos, disse Jesus. Não que sofrer simplesmente fosse a porta da felicidade, né? Porque sofrer, e aí que bem está descrito isso, por isso aqui nós estamos falando de ponto de vista filosófico, como uma constituição mastigadíssimo, né? Para que a gente possa refletir sobre isso, e não podemos mais negar que aqui tem uma porta. Depois que eu vi a porta, que a luz se acendeu, eu não posso dizer, não, eu não vi. Bom, eu posso dizer que eu não vi, mas eu estou mentindo. Não é? Então, depois que eles viram, nós vimos os milagres de Jesus, inclusive a família, inclusive os judeus lá do Sinédrio, que o crucificaram, eles sabiam que estavam sendo hipócritas. Convocaram um julgamento lá distorcido de madrugada, irregular, porque não queriam a presença da luz. Eles queriam viver aquele mundinho lá, de hipocrisia, de dinheiro, de poder inferior. Você pode, Deus é bom o suficiente para te deixar livre para se fazer as próprias escolhas, né? Infinitamente. Vai chegar um tempo que vai ficar mais difícil, né? É claro, não pense assim, bom, então beleza, vou me divertir o suficiente, né? O dia que me chamar, né? No dia do juízo final, eu faço, né, a conta, né, isso é matemática básica e não é correto, né? Seria chantagem com Deus, né? E conosco mesmos, né? Nós estaríamos nos divertindo com a desgraça alheia e a nossa própria, porque a fé, para concluir aqui em poucos momentos, que eu aprendi a buscar, olha, ela deve ter crescido bastante nessa jornada, mas a gente vê que os nossos abismos interiores, eles são às vezes bem complexos. Dessa forma, nós temos que ter paciência. Amar ao próximo como a si mesmo significa que eu preciso ser exigente com os meus defeitos e tentar compreender o do próximo. Para poder perdoar, não posso julgar ninguém, senão eu não perdoo ninguém. Não existe perdão com julgamento. E não existe, como disse o Dr. Paulo Fructuoso, evolução sem perdão. Porque aquele que eu não perdoo agora, que eu risco do meu caderninho, eu vou encontrar numa outra vida. O amor e o ódio se atraem, são a mesma coisa. Um é a doença do outro, né? O ódio é a doença do amor. É preciso, então, entender que sãos realmente nós não estamos. Todos nós estamos apegados a alguma coisa ou alguém,
alguma procrastinação de alguma coisa que nós já poderíamos ter resolvido e não resolvemos. Mas cada dia basta o seu mal, não é? Não neguemos as intuições da consciência. Se você sente uma vontade de fazer o bem, faça o bem. Não julgue o bem pelo que pode acontecer ao seu receptor, que você vai achar que não merece. Porque os sãos não precisam de médico. Faça o bem, ore para quem você não ama mais, aparentemente, peça perdão para si e para os outros. E esqueça, porque não vai ser perfeito, eu não vou ser nessa vida, muito menos. A própria ciência nos dada por misericórdia de Deus, a medicina, acabei de falar do Dr. Paulo Frutuoso, que é um cirurgião espírita, carioca, que é diretor do hospital e professor da Universidade do Rio de Janeiro, trabalha no Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, com materializações de espíritos. Se eu vou... E aí o suicida, muitas vezes, ele se justifica nisso, né? Então, se a vida é do outro lado, eu vou me matar. Não pode. É crime. É um dos piores crimes, aliás. Nós estamos aqui por lei. Eu tenho a minha vida relativamente livre. Estamos aqui, a reencarnação é uma lei. Eu preciso ir até o final. Nem que eu seja lá um velhinho lá de 100 anos de idade, né, sem sair da cama, eu não posso abandonar o corpo, ir lá e me jogar da janela. Se eu conseguir levantar da cama aos 100 anos de idade. Não interessa. Porque o espírito está ali incubando aquela transformação intelectual, moral, até o último segundo, até a última fração do seu segundo. E aí que está o processo de transformação. Então a medicina serve para que nós aproveitemos ao máximo da nossa reencarnação. Por isso, se antigamente se vivia 50, 30, depois se passou a viver 60, 70, 80, hoje se vive mais ou menos, né, mais fácil aqui na nossa região encontrar pessoas de 100 anos com saúde, né, ou mais ou menos. No futuro se viverá até um tempo maior, porque é um aproveitamento melhor. Já que eu vou ter que voltar, eu vou para o plano espiritual, vou reencarnar de novo, então vou aproveitar um pouco mais. E melhor. Depois, e depois, e depois. Então o sofrimento não vai ser para sempre. Eu não vou ter que nascer, morrer, sempre com drama, sempre com tristeza, sempre com tragédia. A morte, dizem os espíritos, que ela é menos sôfrega do que o nascimento. Só que os nossos apegos é que nos fazem sofrer. A saudade, o cofre, não é? E as pequenas coisas, não é? Isso me consola, para concluir, de uma maneira lúcida. No diálogo comigo mesmo, eu sei onde eu falho, eu sei onde eu erro, eu faço uma administração pessoal íntima junto a Deus, que é dentro de mim também, no meu diálogo, e sinto na obrigação de dividir isso com as pessoas, porque talvez isso estimule, por gratidão, uma aproximação mais consciente da felicidade, que é o que o Evangelho nos propõe racionalmente. Né? Nós vamos nos ajudando, né? É uma família universal. Um ajuda o outro. Quando um não está bem, o outro tenta ajudar e assim nós vamos nos aperfeiçoando. Essa mensagem ela é maravilhosa. Ela vai servir para nós em vários momentos de dificuldade, de dor, de tristeza. Vamos sentir dor, tristeza, saudade, solidão, medo. Somos humanos. Porém, a certeza de que a vida é eterna, infinita e que tudo pode ser melhor. Isso, para mim, já é uma boa dose de esperança. Obrigado pela atenção de todos, senão eu não paro, né? Eu já disse que era para concluir faz uns 15 minutos. Vamos fechar os nossos olhos, por gentileza, agradecendo ao nosso Deus, Criador, o nosso Pai, para que Ele nos ajude misericordiosamente diante da necessidade de termos vigor e força espiritual. E que a luz que nós guardamos em nós se ponha no exemplo de nós mesmos para a certeza do Teu amor e onde nos cerca, Senhor, possamos ajudar também. Que seja feita a Tua vontade. Obrigado pela presença de Jesus e dos Espíritos amigos e que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Obrigado.